Pois é, no Dia dos Namorados, quem tem um crush online aí dançou. A internet caiu no mundo. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Saiu na mídia internacional, na mídia nacional. Então o Google já se manifestou, né? Ele disse que resolveu o problema global que impactava aí múltiplas plataformas. O negócio foi para valer, foi sério. Milhares e milhares de incidentes, saiu em tudo que é lugar na mídia, na Cloudflare aqui inclusive, que foi uma das afetadas, saiu na imprensa nacional também, ó, pagando ficar na frente do título aqui no exame, saiu aqui no Olhar Digital, parece que parte da internet caiu no mundo hoje. Esse site aqui, o Down Detector, que recebe os relatos aí de incidentes, você procura aqui pelo serviço que você quiser, é uma boa fonte para você acompanhar o que está rolando, se tiver algum problema acontecendo, teu e-mail tá lento, alguma coisa na tua internet parece não funcionar bem, é uma boa fonte para você ver aqui, ver se está tudo bem, né? Então, a gente tem aqui um pico de problema aqui no Google Cloud, a gente percebe que vários outros, o Google, né, dançou junto aí, vários serviços relacionados, como o Cloudflare também teve problemas aqui, ontem isso aqui tá tudo vermelhinho ontem, né? Agora parece que tá tudo já normalizado, acaba afetando aí todo mundo, principalmente os serviços do Google e os que dependem do Google de alguma forma, né? Eu particularmente não só senti lentidão e umas instabilidades, mas tudo que eu estava fazendo estava funcionando, pelo menos na minha região aqui. E aí, quando a gente entra aqui no Google Cloud, a gente vê que por volta ali das 2h40, 2h30, né, mais ou menos, 2h30 e pouco aqui, 2h45, tem um pico aqui de problemas reportados e aí o negócio demora para normalizar, né? Então só foi normalizar mesmo lá por volta das 18 horas, bastante tempo, né? Então durante todo o período da tarde aí a galera ficou sofrendo com esse engasgo aí lá no Google Cloud e mostra que a internet não é tão descentralizada assim, né? Existe muita interdependência entre múltiplos serviços e quando um deles dá problema o bicho pega, né? Então o Google, no site aqui do Google Cloud, que mostra o status do serviço, o Google se manifestou aqui, né? Então, aqui, quando foi, ele colocou aqui um mini relatório do incidente, né? E eles colocam aqui, lamentamos profundamente o impacto que esta interrupção do serviço causou em todos os usuários e clientes. Grandes e pequenas empresas confiam as cargas de trabalho ao Google Cloud e faremos melhor. Coloca aqui que nos próximos dias vão publicar um relatório completo do incidente com a causa raiz, cronograma detalhado e medidas de remediação robustas. E dado o tamanho e o impacto do incidente, gostariam de fornecer algumas informações abaixo, então eles colocam ali algumas informações aqui para explicar o que rolou, né? Eles colocam aqui, observe que essas informações são baseadas no melhor conhecimento do momento da publicação, mas estão sujeitas a alterações à medida que nossa investigação avança. Se você sofreu algum impacto fora do que está listado aqui abaixo, aí ele pede para entrar em contato com o suporte do Google Cloud ou com o suporte do Google Workspace, usando o link aqui de ajuda, né? Porque o bicho pega, né, para eles também, né? As ações do Google, inclusive, já amanheceram em queda aqui no dia seguinte, né? Queda brusca aqui, né? Uma queda importante aqui, né? E acaba ficando meio instável, porque isso traz prejuízo para a empresa, né? Existem contratos, acordos de garantia de serviço que, quando são violados assim, acaba, na melhor das hipóteses, representando em descontos, que no fim das contas significa redução de receita. Isso afeta bastante as ações, né? E aí, o que eles descrevem aqui como problema? Vários produtos do Google Cloud e do Google Workspace apresentaram aumento de erros 503 em solicitações de API externas impactando os clientes. O que é erro 503 no HTTP, que é o protocolo Hypertext Transfer Protocol, o protocolo aí usado por todos os sites aí da internet? O erro 503 significa serviço indisponível, ou seja, a galera batucava lá no Google e o Google falava, o serviço não está disponível agora. Eu li em alguns sites que o problema era do IAM. O que é IAM? Quando você pesquisar por IAM, vai vir lá infarto agudo do miocárdio, que é quase isso. Muita gente, eu acho que teve quase isso, né? Se é que teve gente que não teve, porque o bicho foi nível global o problema, né? E o IAM seria o gerenciamento de identidade e acesso. Identity and Access Management, que é uma maneira que os sistemas têm de dizer quem é o usuário e o que ele pode fazer. Como tem muitos sistemas espalhados pela internet, os sistemas precisam conversar entre si, seja para definir ou negociar as permissões do próprio sistema no outro sistema, ou do usuário que está num sistema em outro sistema. Então, toda essa política de acesso distribuída, ela acaba afetada e aí não dá para usar, né? Se você não consegue identificar um usuário, não dá para usar o sistema, né? Então, o que ele aponta aqui? Que a análise inicial deles, o problema ocorreu devido a uma atualização de cota automatizada inválida em nosso sistema de gerenciamento de API. Cota automatizada inválida. Então, assim, invalid
Invalid Automated Quota. O que quer dizer isso aqui? A Automated Quota é porque essas plataformas, elas limitam a quantidade de solicitações que uma API pode batucar ali nela. Por exemplo, o número de requisições que acontecem em um dia ou numa hora. Isso aí é feito para garantir estabilidade e sobrecarga, né? E aí, algum artista subiu uma configuração incorreta, ou seja, uma cota automatizada para o sistema de gerenciamento de API, inválida. Alguém subiu alguma coisa inválida ali. Será que foi a IA? Será que foi o Gemini? O Grok? Ou o ChatGPT? Vai saber, né? E aí ele explica aqui que para recuperar, ignoramos a verificação de cota ofensiva, quer dizer, eles pararam, alguém subiu uma configuração de cota, de quantidade de requisições que podem ser feitas nas APIs errada. E aí, alguém falou, pô, tá parando tudo aqui, tá dando problema. E alguém teve a brilhante ideia de falar, então desliga essa cota aí, deixa batucar. E aí eles passaram a ignorar essa verificação, que permitiu a recuperação na maioria das regiões em 2 horas. Mas aconteceu o óbvio, né? O óbvio aconteceu. O banco de dados de política de cotas que estava funcionando ficou sobrecarregado, que resultou numa recuperação muito mais longa naquela região. Ou seja, para resolver ali na hora, os caras abriram mão de uma proteção que acabou prejudicando a recuperação a longo prazo, né? E explicam que vários produtos tiveram um impacto residual moderado, quer dizer, continuou tendo ali problemas por 1 hora após o problema principal ter sido mitigado, e um pequeno número se recuperou ainda depois disso, né? Diz que depois o Google depois vai dar um relatório completo aí do incidente nos próximos dias, para dar a causa raiz detalhada, né? E o impacto, sabem que foi grande aqui, o impacto, ele fala só dos impactos no Google, mas tudo que depende do Google acabou também sofrendo impacto. Então os clientes tiveram problemas intermitentes de acesso à API e à interface de usuário para os serviços afetados. Recursos de streaming e a assistente não foram afetados. No meu e-mail lá ficava aparecendo uma mensagem lá que não conseguiu autenticar, não sei o quê, não conseguiu usar normalmente, né? Quer dizer, a gente acha que é normalmente. Diz que o incidente não deveria ter acontecido e que tomarão, né, as seguintes medidas para evitar futuras ocorrências. Então, vamos lá, o que eles vão fazer para corrigir? Evitar que a plataforma de gerenciamento de API falhe devido a dados inválidos ou corrompidos. Eles devem colocar alguma contingência ali. Evitar que metadados se propaguem globalmente sem proteção. Testes e monitoramento adequados. E melhorar o tratamento de erros no sistema e testes abrangentes para tratamento de dados inválidos. E aí listou aqui serviço pra caceta, quase tudo, né, do Google. Fora o resto, até o Spotify ficou fora. Você ficou sem sua música, mano. Foram dezenas de milhares de incidentes relatados aí no Google Cloud. A AWS diz que não pegou nada para ela, mas não é o que o Down Detector aqui diz. A AWS é concorrente do Google Cloud, né? É a líder do mercado, né? Mas aqui diz que não foi bem assim não, né? Muitos relatos. Porque o que acontece é que muita gente que hospeda aplicações ou usa serviços da AWS, usam também paralelamente serviços do Google e aí a aplicação, né, para de funcionar. Pois é, o bicho pegou. Acho que vários casais não conseguiram comemorar ontem o Dia dos Namorados. Afetou você aí? Como é que foi? Curte aí, deixa um comentário, seu joinha aqui no vídeo, gosta desse tipo de conteúdo. Considere se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima.